Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí ao vivo para a primeira live sobre empreendedorismo aqui no perfil do Fala Mais GG. Estamos iniciando agora uma série, nas próximas semanas teremos outras lives falando sobre empreendedorismo nas áreas de arquitetura e engenharia. Hoje vamos falar mais sobre arquitetura e para isso eu trarei aqui comigo duas empreendedoras do Estúdio CR, inclusive elas já entraram aí, a Itália e a Carol. Então, um escritório que tem crescido bastante, aí eu tenho acompanhado desde o começo aí a trajetória delas. É bem interessante, fazem projetos bem legais, estão numa trajetória bem bonita aí. Então, hoje a gente vai conversar sobre como elas fizeram, qual foi o passo a passo, por que está dando certo, compartilhar a experiência delas com vocês, tá? E aí eu vou dar também meus inputs aqui com a minha experiência também. O pessoal está entrando aí, vamos aproveitar. Até daqui a pouco eu vou chamar elas aqui para participarem, mas antes eu já queria, para quem já entrou aí, convidá-los também para fazerem perguntas. Então, qualquer dúvida ou curiosidade, também podem mandar pergunta aqui na live, que a gente vai tentar responder ao vivo para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou chamar elas aqui. Tá aí. Tudo bom? Eita, vamos lá. Vira aqui, ó. Bom, gente, em primeiro lugar, obrigado aí por participarem, tá? É um prazer tê-las aqui comigo. Obrigada pelo convite. E vai ser um bate-papo bem legal aqui. Eu até estava introduzindo vocês aqui, não sei se vocês acompanharam, que eu tenho visto aí a trajetória de vocês, estou acompanhando vocês crescendo, e aí hoje a gente vai poder compartilhar isso com o pessoal também, né? Meninas, antes de a gente começar aqui, deixa eu perguntar pro pessoal como é que tá o som. Vocês estão vendo bem a gente? Estão ouvindo tudo certinho para a gente começar? Quem estiver ouvindo bem, dá um ok aí com o dedinho aí, pra gente começar, tá? Vocês estão me ouvindo bem, né, Itália e Carol? Sim, ouvindo a gente tá. Boa, o pessoal confirmou aqui também. Legal. Então vamos lá, meninas. Em primeiro lugar, eu conheço bem vocês aí, estou acompanhando, mas para quem ainda não conhece, se apresentem, né, em primeiro lugar, e apresente também a CR Studio para o pessoal. Tá, legal. Bom, então, sou a Carol, Itália, nós somos sócios e proprietárias do Estúdio CR, que é um estúdio de arquitetura e design de interior. É um estúdio jovem, dinâmico. A gente procura sempre modernizar nos nossos projetos, fazer algo completamente diferente, oferecer uma coisa diferente que os outros escritórios fazem. Uhum. Então, o nosso trabalho é esse, design de interiores e arquitetônico também. Perfeito. Legal. E até deixa eu aproveitar essa apresentação de vocês aí, fazer a primeira pergunta. Qual que é a diferença entre o design de interiores e a arquitetura? Porque muita gente não sabe distinguir, né? Quer explicar o seu? Então, a parte do design de interiores, como já propriamente dito, é a decoração, né? É o que você vai colocar dentro da casa, para você um aconchego, dentro de um escritório, né? De qualquer ambiente. É comodidade, né? É o acabamento, digamos Exato. assim. Perfeito. A arquitetura e o design, eles são relacionados. Mas a arquitetura em si, ela entra com mais gêneros. Por exemplo, a gente vai fazer uma casa, é separado completamente o arquitetônico da arquitetura. Uhum. De que maneira você vai alocar os espaços, como que a casa vai conversar, o layout da casa, de que maneira, e claro, englobando o design de interiores. Uhum. Mas a arquitetura é para ver mais pontos, estrutura, ela entra toda a parte arquitetônica como um conjunto, assim, e depois o design de interiores completa e dá aquele tchan no projeto. Legal, dá para dizer então que vocês se complementam aí. Sim. Bacana, gente. Exatamente isso. Legal, e ainda sobre a CR, assim, vocês trabalham mais com quais projetos hoje? O que vocês têm atuado mais? Olha, ultimamente a gente está com projeto comercial, residencial, apartamento, construção. Residencial, né? A maioria
maioria residencial. Uhum. Apartamento, casa, construção de casa, Legal. bastante reforma e acho que um pouquinho de tudo. Bacana. É até natural que nesse momento tenha mais projetos de residências, né, residencial, porque a gente está num momento de pandemia, então os escritórios, né, boa parte ainda estão em home office, ou pelo menos parcialmente, então acho que as empresas, não, na maioria delas, não estão investindo muito agora em reformas comerciais, né, de escritório, mas o residencial, por outro lado... As pessoas... Pode falar, Carol. As pessoas ficando mais em casa, elas começam a ver os defeitinhos. Ai, vamos aproveitar que eu tô em casa, vamos reformar a sala. A gente fechou na quarentena, o que teve de cliente que quis fechar a reforma com a gente porque não estava aguentando mais alguma coisa que estava incomodando, foi excepcional. Legal, eu ia falar justamente isso, porque a residencial, por outro lado, as pessoas estão vivendo mais em casa, né? Estão ficando mais tempo em casa, estão enxergando defeitinhos mesmo. Até saiu eu li uma reportagem outro dia que falava justamente isso, que as pessoas estão ficando mais incomodadas com um problema ou outro da residência, que antes elas não se importavam e agora elas querem arrumar ou querem melhorar. E tem também uma mudança de comportamental, né? Que as pessoas passam a trabalhar em casa, então elas começam a querer um conforto maior para trabalho mesmo. Então, elas começam a perceber o que elas precisam, né? Que exato. não tem ali. Muito legal. A correria do dia você não percebe, né? E aí que entra o papel de vocês, né? Eu fiz uma reforma na verdade, eu mudei, né, recentemente, para um apartamento novo. E aí eu fiz um projeto com uma arquiteta, assim, com um escritório de arquitetura. E ficou, assim, é outra coisa, né? Para quem não faz projeto, porque muita gente ainda não investe no projeto de arquitetura, né? E eu posso dizer com propriedade... Na verdade, desinveste, né? Eu posso dizer com propriedade que muda muito, né? Muda muito a questão estética, nem se fala, né? A gente consegue fazer uma obra assim muito mais bonita, seu apartamento fica muito melhor, coisas que a gente não consegue fazer sem a ajuda de um profissional. E muitas vezes vocês conseguem também auxiliar em custos, né? Porque o projeto arquitetônico não é só deixar mais bonito, né? Normalmente, para o pessoal ter uma noção, um projeto de arquitetura e design de interiores, ele custa mais ou menos de 5 a 10% do valor da obra. Tá. Só que tendo um arquiteto ou um design fazendo o seu projeto, você consegue economizar uns 30% do que você gastaria se você não tivesse um profissional desse na obra. Uhum. Pela organização, custo, material, a gente entende um pouco mais, porque é o que a gente vive isso, né? Todo dia a gente está descobrindo uma coisa nova, Exato. E vai englobando muita coisa, então ajuda em vários. E fora também, quando você procura um profissional, a praticidade. Então, a gente está recebendo, eu acho que vai ser o futuro. As pessoas não querem mais casas gigantescas, elas procuram mais casa menor, casa até pensando no futuro, né? Quando ficar idoso, enfim. Mais funcional. E isso a gente consegue. Você tem um profissional, a praticidade, então o que você vai ter dentro da sua casa vai ficar muito melhor. Por exemplo, um apartamento pequeno, hoje em dia, até em São Paulo, tem muito, de 40 metros quadrados. Sim. A gente trabalha muito na marcenaria, coisas embutidas, móveis que têm várias funcionalidades, e eu acho que isso é o diferencial do design. Do profissional. Porque quando, igual você falou, às vezes o cliente sozinho não vai conseguir pensar no mecanismo, em como as coisas vão funcionar exatamente, né? Então... Não, perfeito. Acabei de receber, tô vendo uma perguntinha. Vocês estão vendo? Responda agora ou hoje? Não, pode falar. É da região que vocês atuam? Pode responder. Que região que a gente trabalha? Atualmente a gente tem obra em Valinhos, Vinhedo, São Paulo, Campinas, na região aqui de Campinas, e agora estamos migrando para São Paulo. Uhum. O escritório fica no interior aí, né? Vinhedo, né? Sim. Mas atuam fora também, em São Paulo, inclusive, né? Sim. Legal, gente. Muito bom. Acho que esse início começou bem. De fato, hoje em dia tem vários apartamentos. Eu trabalho também com incorporadoras, né? Na nossa empresa lá. E a gente vem acompanhando também uma crescente no número de unidades e apartamentos pequenos, principalmente em São Paulo, assim.
o pessoal até da Vitacom, né, faz apartamento de 10 metros quadrados, mas a gente tem visto, isso que é até bem pequeno, né, mas a gente tem visto apartamentos, é bem comum apartamentos de 25 a 40 mesmo, tem muitos, com um ou até dois dormitórios. Eu já vi apartamento de 36 metros quadrados com dois dormitórios. E aí cabe a vocês realmente fazer ali uma criatividade, né, para ficar um lugar ver de que maneira, exato. Porque exato, funcionar e fazer e refazer e ver se funciona, e se não funcionar fazer de novo, até chegar no ponto, que é para não ter erro e ser o ideal. Na verdade, é que cada cliente tem a sua necessidade, né? Uhum. Então, não adianta pensar numa coisa para qualquer. Se você pegar um apartamento de 25 metros quadrados para uma pessoa, não vai ser a mesma coisa, não vai ter o mesmo layout da outra, porque elas têm necessidades diferentes. Perfeito. Então, é isso, a gente estuda muito. Quando chega um cliente novo para a gente, a primeira pergunta que a gente faz para ele é: o que você faz? Uhum. O que você usa na sua casa? Você recebe alguém? Sim. Como é o seu dia a dia? Então, é dessa maneira que a gente trabalha, entendendo o que ele precisa para depois oferecer uma solução. Muito legal. No cotidiano da pessoa. É isso aí, tem que entender como que a pessoa vai usar a casa, né? Para fazer um projeto personalizado. Exato. Inclusive, eu acho que tem uma cliente de vocês aqui comentando, né? Aqui, ó, Manu comentou: amo o Estúdio CR, amei meus projetos, super funcionais e ajuda muito. Aí, ó, feedback positivo, hein? Esse é o nosso objetivo. Legal, cliente satisfeito. Bom, gente, e agora, falando agora, o objetivo até da live é a gente falar de empreendedorismo, né? Então, eu queria que vocês comentassem aqui, para quem está acompanhando ao vivo ou para quem vai assistir depois desse vídeo, mas também quer empreender na arquitetura. Como é que foi o day one de vocês, né? Como é que vocês começaram a resolver empreender? Olha, é engraçado isso, porque na verdade, assim, antes da gente começar a trabalhar junto, eu já trabalhava sozinha. Tentava, né? Uhum. E aí eu fiquei, só que eu encontrei vários problemas e resolvi chamar uma pessoa para trabalhar em conjunto comigo. Chamei algumas pessoas, não deu certo. Uhum. E eu tinha conhecido a Carol fazia uns 2 anos e acabei mandando mensagem para ela. E depois... E aí no dia foi... Assim, a gente fala que era para ser. No dia que ela me mandou mensagem, eu tinha acabado de pedir demissão, eu trabalhava, eu estava com planos de querer começar a trabalhar sozinha. Legal. Daí, no dia seguinte, a gente já marcou uma reunião, a gente já bateu, assim, sabe, o que eu gosto de fazer, ela não gosta, então a gente se encaixou. Exato. A gente marcou essa reunião, falou assim, vamos tentar. Uhum. Na outra semana a gente já tinha o nosso primeiro cliente. Nossa, que bacana, então, foi bem rápido. Foi bem rápido, assim, foi ótimo, porque é aquilo. Às vezes eu fico pensando que eu não consegui sozinha, porque é isso que ela falou, a gente se completa. Uhum. Nesse mundo da arquitetura, muita gente acha que é fácil, mas é muita coisa. Muito detalhe. É muito detalhe. Então, uma coisa que a gente faz é separar muito, porque tem coisa que eu não gosto de fazer e é o que ela faz de melhor. E tem coisa que ela não gosta de fazer e eu também faço. Então, essa divisão eu acho que foi o nosso divisor de águas para dar tudo certo. E aí eu acho que a partir do dia que a gente falou, vamos começar, a gente nunca mais pode trabalhar. A gente falou, vamos abrir? Vamos. E começou a falar pro pessoal, ó, a gente tá fazendo, e aí sempre tem aquele tio, aquele amigo, né? E aí foi começando a surgir as coisas. Começaram com os mais próximos ali, né? Começamos com os mais próximos. Não, que legal, é bem legal compartilhar essas histórias, né? Porque muita gente quer começar, mas não sabe como. Então, eu acredito que vendo outros profissionais que já fizeram, elas vão se inspirar. Então, e cada pessoa começou de um jeito diferente, né? Mas eu acho que vocês começaram certinho. Acho que é realmente uma das coisas que eu falo é que para você empreender, você tem que buscar alguém que te complemente. O ideal é que seja isso. Sim. Eu prefiro muito mais empreender com alguém do que sozinho, porque você tem alguém para te cobrar, tem alguém para te complementar e dividir suas funções. E você consegue ir mais longe. Talvez você vá mais lento no começo, porque está dividindo, né, a receita também, mas você vai muito mais longe e consegue se complementar. Realmente isso é muito importante.
E é legal que a Itália comentou que tentou algumas vezes antes também, mas não deu certo, né? E é legal compartilhar isso, porque Sim. não é todo mundo que já empreendeu, que já teve qualquer conquista, qualquer sucesso, antes do sucesso a gente tenta várias vezes até que dá certo, né? E às vezes é que nem relacionamento, casamento, às vezes o primeiro não dá certo, mas o segundo você vai lá e crava, né? Porque aquilo, você tem que tentar, né? Não adianta. Não adianta você ter ideias do que você quer fazer. Se Uhum. você não tirar a sua ideia do papel e começar, vai ser só uma ideia. Exatamente. Então, por mais que, meu, para quem quer começar agora e fica pensando, mas precisa disso, meu, não pensa, começa. Uhum. E depois você ajusta. E depois você errou, faz de novo. Faz uma, faz duas, faz 10 vezes. Até você entender que você trabalha melhor dessa maneira. Uhum. Então, só fazendo que você vai entender. Sim. Porque ideia é ideia, né? É isso aí, eu concordo, acho que tem que começar e se errar, a regra é o seguinte, você vai errar, a gente sempre vai errar. Você não pode fugir do erro, o que você tem que fazer é consertar rápido. Essa é a regra. Legal. Exatamente. E viu, ainda falando do comecinho, que dificuldades vocês encontraram assim nesse começo, que vocês de repente não esperavam assim? Ou até esperavam, né? Para ser bem sincera, assim, todas as dificuldades que a gente teve no começo e tem até hoje, a gente não leva como dificuldade, a gente leva como um aprendizado. Então a gente senta, conversa, né? A gente tenta aprender. Porque assim, no começo a gente já sabia que ia ser difícil, que, por exemplo, você não começa um negócio pensando que você já vai começar a ganhar dinheiro, você tem que investir no seu trabalho. Sim. Trabalhar, se matar de trabalhar no começo, para depois, que depois você vai conseguir alguma coisa. Eu acho que assim, principalmente, que nem voltando ao assunto, quem está começando agora, se mata de trabalhar no começo. Porque aí depois você vai se agradecer por aquilo por um período da sua vida que você não perdeu, né? Ganhou. E as dificuldades, elas existem e o diferencial vai ser como você lida com elas, no final das contas. E a gente no escritório procura sempre sentar com calma, resolver, conversar alta. E assim, a gente tem entre a gente que tudo se resolve, principalmente porque a gente trabalha com obra. Então, a nossa vida é resolver as dificuldades. O nosso trabalho é resolver. Então, tem um problema, que solução que a gente tem? É essa? Não deu certo? Vamos para a próxima. Então, desde o começo, a gente sempre tratou as nossas dificuldades e até hoje tem. Porque a gente lida com problema todos os dias. Então, a gente tem que aprender a resolver e quando não resolve, lidar e achar uma alternativa para cobrir aquilo, entendeu? E é assim desde o começo. Legal, é isso aí. Sempre vai ter dificuldade mesmo, não para nunca. E a vida constante. Isso aí é uma rotina realmente do empreendedor. E então, vocês comentaram de obra aí, vocês também fazem gerenciamento de obra, acompanhamento, como é que vai um pouco além do projeto, né? Sim. A gente faz o acompanhamento da obra, focando nos acabamentos. A gente acha muito importante essa parte do acompanhamento, porque é aí que vai definir se o projeto vai ficar de acordo com o que a gente apresentou para o cliente, todos esses cuidados. Normalmente, a gente tem, quando a gente vai precificar um projeto, um trabalho que a gente vai fazer, a gente tem alguns modelos que a gente apresenta para a pessoa. E um deles é fazer tudo, fazer o projeto, fazer o orçamento de tudo, passar para o cliente não ter dor de cabeça. Então, todos esses pepinos e abacaxis aí de obra, a gente resolve. Claro, se tem alguma coisa que saiu muito e não está ao nosso alcance, a gente leva para o cliente. Agora, se tá, a gente resolve e depois, teve esse problema, já resolvemos, bola para frente. Porque, sim, a gente faz acompanhamento de obra quando o cliente solicita, que na verdade é quase sempre. É difícil a gente fechar um projeto que a pessoa só queira o projeto e não faça tudo. Porque uma coisa é você fazer e auxiliar o profissional que está trabalhando com você. É assim, isso aqui vem primeiro, isso aqui vem depois.
E outra coisa é você fazer e entregar um projeto executivo na mão de alguém que não conhece o seu trabalho. No final das contas, se o cliente não fecha o acompanhamento da obra, vai dar um problema, ele vai acabar mandando uma mensagem pra gente, porque ele não vai entender, ele não tem, né, a compreensão, às vezes, de uma banda baixa, de uma coisa mais técnica. Exato. Então, de qualquer maneira, então a gente sempre orienta os nossos clientes a fechar, porque é uma dor de cabeça que a gente tem todo dia para não dar para o cliente. Exato. Não, eu sei, a obra realmente é uma questão que é problemático mesmo, é um problema atrás do outro. Então, e é uma dor de cabeça que você elimina, né, tira do seu cliente, porque eu concordo. Eu mesmo sou engenheiro, mas, nossa, se eu puder terceirizar essa responsabilidade de gerenciar minha obra, eu vou optar por isso, porque eu também tenho, né, a minha atividade e a gente se preocupar com o andamento da obra e acompanhar é uma coisa que realmente demanda, né, um tempo muito grande, além de uma compreensão de projeto, né? Então, é bem bacana também. Eu pergunto, tem vários tempo, escritórios, energia. né? Tempo, energia, nossa, paciência, né? Paciência. E eu pergunto assim, porque tem vários escritórios que não fazem, né, essa parte só e terceirizam, né? Mas vocês, então, alguns projetos vocês também assumem, que é bem bacana da parte de vocês. A maioria deles. Legal, meninas. E sobre, ainda aí falando sobre empreendedorismo, o que vocês, como empreendedoras, o que vocês consideram que um empreendedor tem que ter, uma habilidade, o que ele tem que saber ou ter no seu DNA, assim, para poder empreender? Eu acho que entra naquela questão de, primeiro, força de vontade. Você não pode desistir. Sim. Tem que traçar um objetivo e aquele negócio da ideia. Vai, tenta. Não tá tudo certo no começo? Não precisa tá tudo certo. Só vai, depois você muda. E não tem segredo. Se você tem a ideia, se você fala, eu quero empreender, quero começar, foi o que a gente já falou. Começa, as coisas vão dar errado, você vai ter problema, e assim que você vai aprendendo. Então, a gente acredita muito nisso, que se você quer uma coisa, se você quer principalmente empreender, tanto na área de arquitetura, design, como em qualquer outra área, você tem que ter coragem, como falaram ali, e principalmente força de vontade. Não pode ter preguiça, porque a gente até conversa muitas vezes sobre isso, que empreender, às vezes você vai trabalhar muito mais do que quando você era, se você for um funcionário. Você não tem hora. Você não tem hora para parar. Você não tem viagem. Não tem nada. E não pode ter mesmo. Você tem que querer, não ter, você tem que colocar o empreendedorismo, o seu empreendimento em cima de qualquer coisa. Exato. Né? Para dar certo, pelo menos no começo. E aí depois as coisas vão fluindo, né? Exatamente. Sim. Então é coragem, trabalhar bastante, gastar o seu final de semana no começo. Acho que você mais que ninguém sabe disso, que a gente te acompanha, que você tá até 11 horas. Pois é. Enfim. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora com essa ideia, né, de essa evolução de conteúdo, né, de compartilhamento de conteúdo, a gente e produção de vídeos, né, a gente acaba indo um pouquinho além realmente do horário aí. Mas eu acho que demanda tempo. Nossa, bastante. Eu não achava que era tanto assim, não. Mas eu concordo com vocês. Eu acho coragem que citaram aí. Eu acho que realmente é muito importante. Tem que ter coragem realmente. Tem que encarar seus medos, sabe? Estar disposto a errar, estar disposto a perder. Se você não quiser perder, não quiser errar, tudo bem. Só que você não vai empreender. Você vai seguir um método tradicional aí. Se você quiser ir algo além, quer buscar alguma coisa ou empreender, aí sim você tem que estar disposto a perder, tem que jogar o jogo mesmo, né? Então tem que ter coragem, de fato trabalhar bastante. E uma outra característica que eu acho que é ser inquieto. Então de fato você tem que, ir atrás mesmo, não estar contente nunca e buscar, né, inovar e fazer coisas novas, né? Vocês comentaram algo parecido, acho né? que também principalmente entrando no que você falou, se na verdade está sendo o assunto da quarentena, é se reinventar, né? Muitas pessoas perderam o trabalho ou estão trabalhando de casa. Eu acho que a palavra do momento é reinventar
E no empreendedorismo também. Todo dia você tem que estar se reinventando, criando coisas novas. Procurando. Pra estar por cima, né? Porque senão você acaba caindo na mesmice, no esquecimento. Não, é isso aí, não pode acomodar nunca. Bacana, gente. Tá. Ó, então, e agora sim, vocês, né, têm um ensino técnico aí, design de interiores e arquitetura, né? E aprenderam a parte técnica. Gerenciar uma empresa é outra coisa, né? Não basta saber só a arquitetura e design de interiores. O que vocês acham que as faculdades não ensinam, tanto as faculdades de vocês aí, como a minha também, que é engenharia, assim, ela deve ser bem parecida. O que vocês acham que faltou no ensino universitário, assim, que é importante no dia a dia, no gerenciamento de um negócio? Eu acho que a faculdade é óbvio, né? Muito importante, como você disse, enfim, mas ela não ensina a prática, o dia a dia, a resolver um problema. Por exemplo, na nossa área, deu um problema na obra, estourou um cano. A faculdade não vai falar isso, viu? Esse problema você vai resolver desse jeito. Esse cano você vai resolver assim. A faculdade também não te ensina como lidar com o cliente. A faculdade não te fala que num cronograma de obra, se você atrasar, você vai pagar mais. Você não pode, você tem que seguir a risca. A faculdade, na verdade, a faculdade o que ela te ensina é os meios, né? Ela te mostra onde você tem que ir, mas se vira depois que você chegou lá. Você aprende toda a parte técnica, mas assim, na arquitetura, para cada caso é um caso. Não tem muita receita, né? Por exemplo, a gente faz obra num condomínio, é uma coisa diferente do outro. Então, a legislação ela é diferente, todas as regras são diferentes. Não adianta, você vai saber o básico, mas para cada obra, para cada lugar, é uma coisa diferente. Cada cidade tem a sua legislação diferente. Então, você tem que procurar sempre. É técnica, né? Você vai aprendendo também na prática. Também, Eu acho que faltou para mim, né? Tanto é que depois eu fiz a DM, né? Pós-graduação e MBA. Fui buscar outros conhecimentos, mas eu acho que faltou realmente no meu ensino técnico, faltou disciplinas como matemática financeira, marketing, vendas. Com certeza. Gerenciamento mesmo, né? Gestão de negócio. Então você sabe muitas vezes executar, mas não sabe vender aquilo, né? Então acho que isso falta bastante. E eu concordo, acho que... Não, pode falar, desculpe, Tânia. Como que é? Não, pode falar, eu tinha te interrompido. Não, ia como a faculdade não te ensina. Você primeiro, sua vez. Pode falar, Itália, pode falar. Posso falar, tudo bom. A faculdade não te ensina como precificar um projeto. Na verdade, como dar um valor. Com o que você está trabalhando? Cada projeto tem um valor. Nenhuma faculdade de arquitetura vai te ensinar isso, nem de design de interiores. Exatamente. Você tem que aprender na garra. E quebrar muitas vezes a cara para entender que não era isso. Porque a faculdade também não te ensina. Não, perfeito. É que tem um delayzinho, às vezes, a gente acha que já acabou, mas não acabou. Mas eu concordo, acho que precificar realmente é uma dificuldade de muito empreendedor que está começando assim na engenharia, na arquitetura, não sabe precificar. E muitas vezes precifica, mas precifica de uma forma errada e acha que tem lucro, mas não tem, porque não está considerando todos os custos, né, todas as despesas, não sabe montar uma DRE, porque não teve também o ensino ali de contabilidade na faculdade. Então, acho que falta essas disciplinas. E eu gostei do que vocês falaram, que falta também, faltam soft skills, né? Porque a gente aprende nas faculdades os hard skills, né? Que é o quê? É a parte técnica, é como fazer o projeto, é você entender de hidráulica, instalações, estrutura, enfim, e a parte de arquitetura em si. Mas faltam outros ensinos, como resiliência, como lidar com pessoas, lidar com clientes, que é o que vocês comentaram, que são soft skills. Você não aprende isso e, infelizmente, não aprende nem na escola, nem na faculdade. A gente tem que aprender na prática mesmo, na raça. Na prática. Depois que empreende. Colocando a cara para bater. Exatamente. Não, muito legal. E fizeram uma pergunta aqui, ó, sobre as faculdades onde vocês estudaram aí. Vocês querem responder aí?
Pode ser. Tem mais uma? Ah, não, é boa noite. É, vamos lá. A gente tem informações diferentes. Aham. Por isso que a gente entra naquele assunto de cada um faz uma coisa. A Sim. Carol, Eu me formei em design de interiores, me formei na Itália, e aí a Ó, divisão chique. do escritório até fica nessa parte, porque eu fico com a parte de design de interiores, com as buchas eu tô esfregada. Eu fico com a parte criativa, mais focada nisso. E a Itália, que tem educação em arquitetura, fica com toda a parte mais. burocrática, que é o que a gente gosta, como a gente disse, né? Legal. Como eu fiz interiores, eu sou mais especializada nisso, eu gosto dessa parte criativa, e a Itália realmente gosta dessa parte até mais de obra, que ela fica mais na obra. A gente faz essa divisão. Acho que, voltando àquele assunto do porque eu não dei certo, eu acho que é por causa disso. Só de um pilar na minha vida, que foi a Carol, porque tudo que ela gosta de fazer, E vice-versa, né? eu não gosto, e vice-versa. O que eu gosto de fazer, ela também não gosta. E a gente entra numa sintonia muito boa. Boa. Então é isso, ó. O pessoal é vindo da Itália, aí, ó, estudando fora. Ó, o Cris aí dando. Cris, parceiro nosso. Boa noite, Cris. Legal. E, bom, com relação a. Vamos falar da parte de vendas. A gente comentou, né, que falta o ensino de vendas aí na faculdade, né, que a gente não aprende isso, a gente vai aprender na prática ou com algum ensino posterior. Como é que vocês se viraram aí para vender, buscar clientes, estruturar uma área comercial? Como é que vocês fizeram? Bom, no começo, quando a gente decidiu abrir e falar vamos, a gente começou a espalhar para Deus e o mundo que a gente tinha aberto escritório, que a gente precisava de projeto. O negócio é espalhar, começamos a falar. E aí sempre tem, que a gente já falou, né? O tio, um amigo, e aí começa. Exato. O começo foi assim. E aí, na semana seguinte, a gente já tinha um projeto, na outra a gente já tinha outro, dessas pessoas familiarizadas. E aí a gente investe muito em tecnologia e marketing, porque a gente sabe que isso dá um retorno bom. Então, o que aconteceu? As pessoas não tão próximas, mas que conhecem a gente, começaram a ver o que a gente faz. Pessoas que já conhecem e não sabiam que a gente trabalhava com isso. Então, o que acontecia as pessoas vinham até a gente porque viam nossos trabalhos, e assim foi indo, porque, na verdade, o nosso meio de captar clientes é por outros clientes. Como? A gente tenta não, nós somos o nosso máximo em cada projeto. Então, sempre procurando atender tudo que o cliente quer, porque é esse cliente que vai recomendar a gente para um outro cliente. Então, hoje em dia... na verdade, o próprio cliente é nosso portfólio, né? Exato. Porque, no final, se o cliente sair insatisfeito, é a nossa imagem que está, o nosso trabalho que está em jogo. E fora, também, até como a gente está aqui, né? A gente tem o nosso site, nosso Instagram, que a gente também consegue captar clientes. Hoje em dia a gente tem clientes amigos, temos clientes amigos de amigos, que não eram conhecidos nossos. Temos clientes que viram o nosso trabalho na internet, nos procuraram. Então o leque aí tá bem grande, mas cada vez vai aumentando para uma plataforma diferente, por um contato diferente. Às vezes os nossos fornecedores, pessoas que trabalham com a gente, também indicam a gente, porque gostam do nosso trabalho, e aí vai gerando uma rede, né? Uma rede, exatamente. Não, legal. Acho que para começar, realmente ali vocês comentaram que começaram com as pessoas mais próximas, né? Às vezes família, amigos, e aí vai se espalhando, né? As pessoas vão indicando e o boca a boca é muito importante, realmente. A gente, quando começou a RM também, a gente dizia algo parecido. A gente falava que os nossos clientes são os nossos principais promotores, são o nosso marketing. Porque a gente, no caso, atende mais o B2B, né? A gente atende mais construtoras e incorporadoras, não tanto o cliente final. Até que no começo a gente atendia cliente final também, mas aí no caso, né, o mercado é fechado, então o mercado se fala e uma construtora fala com a outra, dá um feedback nosso, assim como um cliente seu também vai falar vai indicar ou não, né? Vai indicar não fechar. Então é muito importante realmente fazer um bom projeto,
um bom trabalho para que eles sejam promotores, e aí você tem um promotor seu que na rua, né, como se fosse um vendedor te promovendo e você não precisou pagar nada por isso, né? Só fez um bom trabalho. Sim, exatamente. E os nossos clientes são os nossos melhores vendedores. E Muitos clientes que fecham com a maioria dos clientes novos que fecham com a gente sempre querem ver trabalhos que a gente já fez, projetos que a gente já fez, como a gente trabalha. E às vezes alguns clientes querem até conversar com os outros clientes. Então é aí que entra o nosso. Eles são os nossos vendedores, né? Porque tendo uma boa imagem, trabalhando bem, eles vão continuar essa corrente passando os nossos contatos para mais pessoas. Legal. Aí, ó, o pessoal, muito orgulho de ver jovens empreendedores com tanta garra e sucesso. Espero que a Carmen tenha me incluído nessa também, de jovem. Espero que seja nós três, né? Sejamos nós três, os jovens. O Cris aqui comentando também, ó. O Cris é parceiro meu, aí ele é de vendas, já dá uma pergunta mais técnica de vendas aí, qual que é a segunda fase da prospecção de vocês no funil de vendas? Eu vou responder por mim aqui, no caso da RM, o nosso funil de vendas, a gente pode considerar desde da geração de leads ali, da captação, né, busca por potenciais clientes, até quando o cliente, aí na segunda fase eu colocaria quando o cliente retorna o contato para a gente, ou seja, demonstrou interesse. Essa seria a nossa segunda etapa do funil de vendas. Então, teve retorno, é aquele cliente que deu interesse à sua prospecção. Se for pegar a cadeia inteira, desde prospecção até vendas, eu colocaria essa segunda etapa, quando geração de interesse. Para a gente, acredito que é a mesma linha aí. Porque quando um cliente solicita nosso trabalho, normalmente a gente vai até o lugar onde a gente vai fazer a obra, vai fazer a reforma. Nesse primeiro momento, a gente já tem que encantar a pessoa. Então, a gente já começa a mostrar e não precificar, valorizar o nosso trabalho. Então, a gente mostra tudo que a gente já fez. E num próximo momento, a gente faz uma proposta e aí já entra essa segunda fase de prospecção. Exatamente. Para quem a parte boa, né? Para quem não sabe o que é um funil de vendas, eu acho que depois até é um bom assunto para eu publicar em um outro vídeo. Mas basicamente por isso chama funil. Então imagine um funil onde você vai colocando desde a prospecção até o final, até a venda. A venda é o cantinho do funil. Ou seja, você faz uma prospecção de 100 potenciais clientes. Quantos você vai fechar? No final você acaba fechando 3 clientes. Então, de a cada 100 clientes que você prospecta, você fecha 3. É mais ou menos, é por isso que chama um funil. E aí, ao longo do funil, a gente tem várias etapas. Então, vai da captação dos clientes, a prospecção em si, a busca, né, o primeiro contato, aí a geração de interesse, então é quem teve interesse pela sua prospecção. Depois a gente pode colocar uma outra etapa, que é a identificação das necessidades daquele cliente. Uma outra etapa, agendamento da reunião, né, para apresentação da empresa. Depois, uma outra etapa, a elaboração da proposta. Uma outra etapa, negociação. Uma outra etapa, fechamento. É mais ou menos assim que funciona um funil. E ele muda de empresa para empresa, tá, gente? Então, foi legal. Nossa, é um pouco mais breve. Exato. Tem alguns negócios são mais complexos, outros a gente consegue fazer um funil mais curtinho. E, bom, sobre a CR, assim, o que vocês acham que podem considerar um diferencial do escritório de vocês? Olha, quer falar? Eu falo. Pode começar. Eu acho que, assim, o que a gente... Acredito que muitos escritórios de arquitetura sempre procuram o melhor para conseguir vender, para conseguir precificar. O que a gente faz, que eu acredito que seja um diferencial nosso, primeiro que a maneira como a gente apresenta os nossos projetos. A gente tenta falar na língua do cliente. Então, mostrar para o cliente, a gente faz todos os renders, a gente usa o vídeo interativo 3D para ele ver como vai ficar. Então, é muito importante isso, porque aí fica encanta o cliente. E outra coisa também, quando eu morei em Itália, eu também tive a oportunidade de trabalhar em escritório lá. Voltando para cá, eu trabalhei em outro aqui também, e eu percebi que nesse mercado falta um pouco
conexão, né? Da intimidade do cliente. Então, o cliente, para a gente, principalmente na nossa profissão, o cliente não é um cliente. O cliente vai ser nosso amigo. A gente vai. O sonho do cliente vai ser o nosso cliente. Exato. Vai ser o nosso sonho. E aí, isso acaba que a gente preza muito por isso, por essa conexão mais próxima com o cliente, por cada cliente ser um cliente diferente. Então, assim, a gente tem grupo no WhatsApp, manda mensagem meia-noite, domingo, a gente vai pessoalmente, a gente estava pessoalmente resolvendo qualquer problema. Então, assim, eu acho que essa intimidade com o cliente é um pouco também a nossa diferencial, né? Sim, porque isso, não conheço outros escritórios que tenham essa relação que a gente tem, mas tá ali, né? É a pessoa, é o cliente perceber que você não está trabalhando para ele, você está trabalhando com ele. Certo. Você está criando junto e não para. O cliente, no nosso meio da arquitetura e design, é muita foto de inspiração, eles mandam, eles acham, eles mandam de novo, dá para fazer, não dá. Você precisa dar essa atenção, esse acolhimento, porque é o mais importante. Você precisa conversar tem cliente que a gente conversa quase todo dia. Me veio essa ideia, queria fazer isso, é a atenção. Então a gente dá muita atenção para os nossos clientes. Acho que é um dos nossos pontos, um dos nossos melhores pontos aí. Legal, é envolver o cliente no processo de criação, né? Entendendo as suas necessidades. Isso é muito importante mesmo. É como vocês comentaram lá no começo, se o projeto arquitetônico ele é feito de acordo com o perfil e a rotina do seu cliente, né? Então tem que, de fato, envolver, entender, e quanto melhor o seu relacionamento, mais fácil fica para vocês captarem essas necessidades. Exatamente. Nosso escritório, por exemplo, tem escritórios que tem um limite de mudança de projeto. A gente já não acredita nisso. Porque a gente acha que nem eu falei, os clientes vão vendo ideias, vão captando coisas, vão mandando pra gente, às vezes o projeto tá pronto, ele fala, olha, queria mudar isso aqui. A gente fala, vamos mudar. Se é isso que você quer, vamos tentar. E se não for, tudo bem, a gente tentou também. É a mudança e o acompanhamento, entendeu? É a atenção. Legal, gente. Fica a dica aí também para quem tá começando, né? Eu tenho... antes, só mais uma duvidinha aqui, uma pergunta. Que softwares que vocês utilizam hoje na empresa? É só AutoCAD? O que vocês usam? AutoCAD, Sketch. Olha, na verdade, vamos fazer uma separação aqui. Como a Carol fica mais com parte de criação de projeto, projetos executivos, ela usa mais alguns programas que eu não uso tanto. Então, dentro da empresa, a gente separa setores. Então, para projeto, a gente usa alguns. Para fazer organização, a gente usa outros. Pode começar. Então, para projeto, acho que o básico, o AutoCAD, o SketchUp, o Lumion, para depois conseguir. O Lumion, para quem não sabe, são as imagens realistas, né? São as imagens, o que a gente faz que parece uma foto. Então, que faz vídeo interativo também. Aí depois, por exemplo, que ela usa mais esses programas, né? E daí, dependendo ou não, Photoshop, alguma coisa do tipo. Depois desse processo de criação, aí já passa para mim. Por exemplo, os vídeos interativos, eles saem desse programa de uma maneira. Só que a gente gosta de apresentar um vídeo para o cliente editado, com um som legal, com um som acompanhando o vídeo. Então, essa parte eu faço em outro programa, que é o Movie Maker, separadamente. A gente, para fazer projetos executivos, que são imagens de planta baixa, executivo de pintura, de marcenaria, a gente já usa o PowerPoint para montar tudo certinho, passar tanto para os nossos clientes, tanto para os nossos fornecedores, para eles executarem. A gente também usa... A Carol tá contando aqui. A gente tá com uma planilha aberta aqui para ela não esquecer. A gente usa muito... A gente usa muito Excel para fazer toda a parte de planejamento da empresa, para os clientes, porque a gente oferece um serviço de orçar tudo. Então, é uma planilha gigantesca que a gente usa para cada projeto, planilhas diferentes.
que a gente usa também um pouquinho de Word para fazer propostas orçamentárias. Pacote Office, né? O pacote Office. Não, bacana. A resposta bem completa até. Quando eu coloquei essa pergunta aqui no questionário, eu imaginei que ia ser só SketchUp, AutoCAD. Tá aí, vocês deram um belo exemplo aí de tudo que envolve, porque não é só isso também, né? Tem realmente Excel, nossa, o velho e bom Excel, né? Acho que todo mundo usa, assim, para gerenciamento de Quando a empresas, gente de dados, também... né? A gente também usa um programa que, na verdade, não é um programa, é um edit. A gente usa para fazer apresentações, um aparelho que a gente usa para... A gente está falando com você por ele. A gente apresenta para os clientes. Então, toda vez que a gente vai fazer alteração, a gente tira um screenshot da tela e com ele também isso já ajuda muita gente. Vai legal. anotando na tela e depois passa para fazer as alterações, porque a gente precisa ficar anotando tudo na mão. Claro. Gosto de dar uma inovada aí. Não, com certeza, eu sou a favor disso. Eu sou contra o papel. Bom, gente. Agora eu abro espaço para vocês fazerem uma pergunta para mim. Vocês querem fazer alguma pergunta? Você que é um super empreendedor que está inspirando a gente, o que você acha que a sua empresa deu certo? Você tem uma ou tem mais? Uma? Não, hoje eu tenho duas. Tá. Por que você acha, então, que as suas empresas deram certo? Bom, obrigado, em primeiro lugar, pelo super empreendedor. Não sei se chega a super, mas agradeço. Espero chegar lá. E eu já tive... Hoje eu estou com duas. A gente tem a RM+, que é uma das maiores hoje do segmento de projetos estruturais no Brasil. E vem crescendo muito. E tenho também, né, a Co-up, né, Coworking, que hoje em Vinhedo, e a gente está planejando a expansão também, mas são essas duas que eu tenho hoje. Já abri outros, não deram certo também, entra naquela linha, né? A gente tem que tentar e às vezes nem sempre dá certo. Hoje tem essas duas que estão dando certo e sou reconhecido aí principalmente pela RM, né? Eu acho que o segredo do nosso caso ali, de ter dado certo, a gente já passou por muitos desses dos segredos a gente comentou aqui, tá? Mas o que eu vou colocar? Em primeiro lugar, o sócio complementar, que é o que a gente comentou. Assim como vocês são, eu também tenho um sócio complementar. No meu caso, o meu sócio é quem assume a parte de engenharia na empresa, é o head de engenharia hoje, e eu assumi a parte de negócios. Então, tudo que é vendas, a parte comercial, números, acabou ficando comigo. Números financeiros, né, de vendas, porque os números da engenharia ficaram com ele, né? Então, acho que esse é o primeiro segredo. O primeiro segredo é buscar alguém, um sócio complementar para realmente somar, né, habilidades e capacidades na empresa para que a gente consiga crescer e ter alguém também para te cobrar. Eu costumo falar que quem tem sócio tem chefe. Então, esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar... Até aqui. Normal, né? Tem. É que nem casamento, mas eu até brinco que no meu casamento tem mais atrito do que com o meu sócio. Espero que a minha esposa não esteja assistindo aí. Mas em segundo lugar, eu acho que é a identificação de um problema no mercado que a gente queria atender. Eu acho que isso é um segredo para toda empresa tem que ter isso. Toda empresa existe para resolver um problema ou necessidade de alguém. Se a sua empresa não faz isso, ela não deve existir. Então, qual foi a gente abriu a empresa em 2000 na verdade, o Raul abriu em 2013 e eu me associei em 2014. E era uma crise absurda no Brasil, né? A gente vive hoje uma crise de saúde por conta da pandemia, mas em 2014 a gente vivia uma crise econômica, uma das piores da história do Brasil, se não a pior, e impactou, inclusive, o nosso setor muito mais do que impactou agora a pandemia. Então, as pessoas falavam que a gente era maluco, assim, né? Mas a gente enxergou uma oportunidade. Poxa, o mercado, ele tá machucado por causa da crise, mas ele não pode parar, né? Como que a gente consegue ajudar? E aí que vem você se reinventar, né? E nas crises isso é muito bom, porque todas as empresas, as pessoas têm que se reinventar mesmo. E a gente a gente buscou soluções que gerassem economia para os nossos clientes. Então, eles estavam precisando de economia, estavam precisando enxugar custos de obras, e foi para isso que a gente focou. Então, essa necessidade. O segundo ponto é esse. Qual necessidade, qual problema do mercado você vai resolver? Identifique isso, esse é um dos segredos. E depois, além disso, eu acho que algo que alavancou muito o nosso negócio foi montar uma estrutura comercial
e ir atrás realmente de clientes com uma estrutura bem montada, com as ferramentas certas, apresentando a proposta de valor, trabalhando bem em prospecção e apresentação para que a gente conseguisse passar o valor, né? Porque tem muita gente, muito profissional, muito bom no mercado, muito bom, mas que não consegue passar todo o seu potencial para o cliente. Não consegue passar essa credibilidade para o cliente. Então, quando a gente estrutura uma área comercial bem montada e consegue passar esse valor, isso te ajuda muito a você crescer mais rápido. Porque às vezes você tem aquilo, mas não consegue vender. E por último, eu acho que inovação, que vocês também comentaram aí, que a gente sempre teve interesse por inovação, e inovação ela te ajuda a vender, te ajuda a reduzir custos, te ajuda a ter diferenciais. Então, você inovar e buscar inovar todo dia vai te ajudar em vários setores e vários aspectos dentro da sua Vai te empresa. manter no mercado, né? Exato, Oi? tem que acompanhar, né? Ah, sim. Vai te manter no mercado. Exato. Fernando, o que você acha quais foram as dificuldades maiores que vocês enfrentaram aí no começo? Para chegar onde chegou hoje? A gente tem dificuldade, eu diria que a maior dificuldade nossa, elas vão mudando ao longo do tempo, né? A empresa vai crescendo, você vai tendo outras dificuldades, mas no começo, eu acho que a primeira dificuldade foi conquistar os grandes clientes, né? Porque quem está começando, não tem jeito, acaba começando com projetos menores, com vendas menores, depois sim, ganhando portfólio, ganhando referência, criando autoridade, você vai conquistando negócios maiores. E para a gente conquistar esses maiores foi, acho que, a nossa principal dificuldade. E o nosso setor, que é de técnico, né? Eu acho que o de vocês também é parecido. Às vezes, a gente começou muito novo, e aí as empresas, às vezes, não compram. É que nem médico, né? Você acaba desconfiando, às vezes, se for uma pessoa muito nova. E de fato, que isso não muda muito. Se a pessoa se for um bom profissional, é isso que importa, né? Então, foi a gente passar esse valor, que o nosso projeto era bom para o cliente, mesmo a gente sendo novo. Na época, a gente era bem novo. Então, acho que essa foi a maior dificuldade, mas que a gente conseguiu contornar apresentando outros valores nossos, né? Sim, aqui nesse escritório também. Às vezes o cliente vê a gente, fala com a gente pelo WhatsApp e você sente que o cliente não está colocando credibilidade. E aí, quando a gente senta para conversar na reunião, a gente fala todos os nossos valores, apresenta o nosso projeto, a gente conversa um pouco mais a fundo, aí você vê que o cliente... Aí a conversa muda. A conversa muda. Exatamente. Realmente. Mas acho que isso vai ser sempre, né? Porque a gente sempre vai ter uma carinha de novo. Não, tomara, né? Tomara. Então... Isso com o tempo você vai... Depois que você conquista aí os grandes clientes, isso nem importa mais, né? Então, ninguém vai olhar para isso. Vai olhar só o seu portfólio mesmo. Gente, estamos chegando aqui no final. Então, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. O Instagram deixa um limite de 1 hora aqui de live. E a gente está próximo, eu acho. Mas eu vou fazer voou o tempo, né? Porque quando a conversa é boa, vai rápido. E eu queria fazer uma última pergunta, então, para vocês, que um dos objetivos dessas lives aqui é estimular o empreendedorismo entre outros profissionais e contribuir, ajudar essas pessoas também a empreenderem, né? O que vocês dariam que dica vocês dariam para outras pessoas, outros profissionais que queiram empreender agora, estão querendo empreender? O que vocês dariam de dica para a pessoa começar a empreender? Eu acho que não tem muito segredo, não tem uma coisa certa. Para cada um é uma coisa. O que a gente procura, e até que você falou, e foi muito falta nessa reunião, nessa live, é se cercar de bons profissionais competentes, porque você nunca vai fazer alguma coisa sozinho, você nunca vai estar sozinho aqui como a gente, sócios, você também citou isso. Então, procurar bons profissionais. Se rodear de pessoas que também tem a mesma ideologia, os mesmos princípios que você, né? Uhum. Profissionais que cresçam junto com você. É a mesma coisa que eu falei, que não trabalhem para você. Uhum. Trabalhem junto com você. Além disso, trabalha, vai atrás, se marca no começo, vai normal. Se tiver problema, resolve. Se não der para resolver, faz acontecer. Tira do papel. Tirar do papel, acho que é o primeiro passo.
Só Legal. vai, né? Só tenta. Só vai. Só Boa. vai, confia no seu potencial, no seu trabalho. E começa. Começar é o start de tudo, né? Porque. Eu acho que para tudo na vida essa frase funciona. O não você já tem, né? Exatamente. Então, Tenta. Exatamente. Muito legal, gente. É isso aí. Acho que ficou exemplo para todo mundo, para quem quer empreender. Hashtag só vai, né? Começa. Acho que o primeiro passo é o mais difícil, mas é também o mais importante. Então tem que começar, arriscar e depois as outras coisas você vai trabalhando. O importante é começar realmente e aprender e trabalhar duro, né? Trabalhar bastante. Não pense que vai ser fácil, não. Muita gente abre a empresa achando que, poxa, eu vou vender facinho, vou mandar uma apresentação, vou vender. Mas tem dificuldade para vender os primeiros negócios. Então, tem que trabalhar bastante mesmo e começar. Tirar a ideia do papel é o principal. Se arrisque, né? Vai lá. Muito bom. Gente, meninas, obrigado mais uma vez, tá? Foi um prazer conversar com vocês. obrigada. Obrigada a Obrigada você. pelo convite. Nossa, o tempo passou voando. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar da sua live. Assim, a gente incentiva as pessoas, aprende também com você e vice-versa. Isso aí. E vamos que vamos, né? Fica o exemplo de vocês aí para quem está começando. E essa live vai ficar salva aqui, então as pessoas vão poder assistir depois, mandar perguntas. Adicionem aí o pessoal sigam, né, o perfil da CR Studio no Instagram. Sigam também o meu, que eu estou postando bastante conteúdo para empreendedorismo, justamente para arquitetos e engenheiros. E a gente se vê na próxima live aí. Valeu, meninas. Sucesso. Ainda mais sucesso para vocês, viu? Obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau.